Meus queridos irmãos e irmãs, hoje segunda-feira, 27 de julho, 17ª semana do Tempo Comum, somos convidados mais uma vez a nos reunirmos em oração. Desejo que o amor de Jesus possa infundir em cada lar, em cada coração e que possa estar tudo muito bem com cada um de vocês. O evangelho que hoje vamos meditar é o de São Mateus, capítulo 13, versículos de 31 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que todas as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez somos enriquecidos com esta palavra de Deus e somos gratos por ela fazer parte da nossa própria história, da nossa vida. Jesus, mais uma vez, nos fala em parábolas. Vem nos falando em parábolas desde o domingo retrasado, domingo passado, e vem perpassando para nós, nos falando sobre as parábolas, e tantas delas vieram até nós nestes dias. A pergunta pode vir a nós: por quê? Jesus já nos explicou isso, porque é a forma que o próprio Deus encontra para falar conosco, com os seus pequeninos, escondendo até isso mesmo dos grandes sábios, que se consideram sábios, né? Amados irmãos e irmãs, hoje nos deparamos mais uma vez com esta parábola linda, este grão de mostarda, esta pequena semente que é lançada na terra. De repente, ela cresce e os pássaros do céu vêm fazer nela o seu ninho. Ora, para Deus, toda ação, mesmo que seja pequena, floresce diante de suas mãos. É o próprio Deus quem cuida da obra. A nós lançamos a semente, mas quem faz germinar é o próprio Deus. Por isso, o anúncio do reino de Deus é uma preocupação primordial de Jesus. Jesus se preocupa em anunciar o reino de Deus. Uma segunda parábola que ele nos apresenta hoje é essa da pequena porção de farinha, ou seja, o fermento na massa. Nós, né, todos aqueles que cozinham um pouquinho, fazem bolo, pão, sabe que o fermento é uma pequena porção que colocamos numa massa, né, ou num monte de farinha. Mas ele faz a massa crescer imperceptivelmente. Assim somos nós diante do reino de Deus. Nós contribuímos, mas quem aparece é sempre o Cristo. Nós deveremos sempre desaparecer. E este fermento ele é importante porque a gente
embora não vendo, a gente sabe que a ação dele está ali. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez é comprovado na parábola em que Jesus nos conta da ação de Deus sem medida. Deus que faz as coisas acontecer. Então, que nós não tenhamos medo de anunciar e nem nos achamos pequenos nesta anunciação. O importante é falar. E Deus vai fazer agora a semente brotar. Eu queria aqui encerrar hoje com esse pensamento que já é antigo, né? Um pequeno pássaro, talvez um beija-flor, se incomoda porque numa mata está pegando fogo. E este pássaro pequeno vai com seu biquinho tentar apagar esse fogo. E os outros pássaros reclamam e ele fala: eu estou fazendo a minha parte. De modo que os outros pássaros o ajudam, né? O tucano, a águia, tantos outros que têm bicos maiores, ajudam a ele nesta ação e aquele fogo é apagado. É a ação de Deus em nossa vida. Queridos irmãos e irmãs, peçamos a Deus a sua bênção, que Ele possa nos fortalecer sempre em nossa fé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Caminhemos sempre com fé, meus irmãos e irmãs, e Deus cuida de nós. Amém.